Nação Tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia, mais um nesta terça-feira, mais um vídeo aqui no canal. Desta vez iremos falar sobre a partida de amanhã entre Juazeirense e Bahia pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Fase de grupos, o Bahia vai encarar a equipe do Cancão de Fogo lá no Aldalto Moraes, naquele famoso gramado do Aldalto Moraes. A gente vai falar no vídeo de hoje sobre a preparação do Bahia, a provável escalação, análise do jogo, informações também do adversário. Enfim, o vídeo de hoje está completo, com muita informação para você, torcedor, saber tudo dessa partida de amanhã, como você já está acostumado aqui no Meu Bahia. Já conto muito com o teu like nesse início aqui do vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. É muito importante que você faça isso, além, claro, de se inscrever, para você poder ajudar a nossa comunidade a chegar a 10 mil inscritos. E quando isso acontecer, eu sorteio uma camisa do Bahia aqui para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo. Meu povo, trazendo informação sobre a equipe da Juazeirense, né, que vai enfrentar o Bahia amanhã no campeonato da Copa do Nordeste, né? Não é campeonato baiano, é Copa do Nordeste, segunda rodada de fase de grupos. O Cancão de Fogo, né, a Juazeirense, iniciou a Copa do Nordeste perdendo para o América de Natal por 2-1. O jogo aconteceu lá em Natal e o Juazeirense vai fazer sua estreia em casa na Copa do Nordeste nesta partida contra a equipe do Bahia. Óbvio que o time tenta os 3 pontos, vai usar a sua casa como seu principal fator, né, para conseguir uma classificação que nesse momento parece muito improvável pela dificuldade, né, das outras equipes e tal, e também pelo elenco da Juazeirense, que neste momento não está tão bem assim no Campeonato Baiano, mesmo vencendo na última rodada a equipe do Jacobina pelo placar de 2-0 no final de semana. Mas ainda assim é um time que apresenta muitas dificuldades, foi goleado inclusive no seu principal teste até aqui na temporada para o Vitória por 4-1, também jogando no Aldalto Moraes. É um time que, apesar de ter o Aldalto Moraes como seu principal trunfo, não vem conseguindo tantos resultados positivos assim nas últimas partidas. Falando agora sobre o Tricolor de Aço, como eu falei para vocês durante a semana, né? O Bahia tem alguns desfalques para essa partida. Santiago Arias, que ainda está em fase de transição, não deve ser relacionado. Sequer foi cogitado a possibilidade. A mesma coisa do Michel Araújo. A mesma coisa do Iago Borducci também. E o Gabriel Xavier já está completamente recuperado, mas não deve jogar esta partida. O Bahia deve ter uma escalação com a base mais ou menos parecida do que foi o jogo contra a equipe do Jequié. Já vou falar isso para vocês. Não deve ter a presença, obviamente, de alguns jogadores do time principal, como aconteceu também nessa partida. E muitos atletas da base devem ser relacionados. Thiago, Juan Pablo, Sidney, Jota, enfim, Cauã Davi, Marcos Vitor não é um criado da base, né? Mas enfim, deve ser relacionado e deve jogar também. O Fred, zagueiro, esses atletas devem ser relacionados, devem estar na partida também contra a equipe da Juazeirense. Lembrando que é um campeonato também com fase, na fase de grupos, né? Com apenas um turno, ou seja, jogos curtos. O Bahia precisa pontuar, precisa se manter bem. Esse jogo contra a Juazeirense, tudo bem que ainda na segunda rodada, mas o Bahia já precisa pontuar e não pode vacilar contra esses adversários, mesmo que em condições muito complicadas, porque jogar lá, como eu já falei para vocês, não é fácil assim. Vamos falar agora sobre a escalação, que deve ter o goleiro Marcos Felipe, que nesse momento não parece ser o goleiro titular dos principais jogos, né? Deve jogar esses jogos de Campeonato Baiano e Copa do Nordeste com menos prestígio. Cauã Davi na lateral direita, substituindo o Gilberto. A zaga, Cauã Davi, Marcos Vitor, Marcos Vitor e David Duarte. E na lateral esquerda, o Rezende, né, improvisado na lateral. Meio de campo com 3 jogadores de marcação, Acevedo, Eric, já ia falar o Thiago, né? Acevedo, Eric e também o Iago Felipe. No ataque, o Bahia deve ter o Thiago, Eric Puga e o atacante Everaldo, que não fez a sua despedida no Clássico Bavi, como foi informado pelo Pedro Santos Sé um dia antes da partida. O Everaldo continua até então no Bahia, parece que o Bahia recusou a proposta, né, do futebol chinês. Não chegou até a mim essa informação de que uma proposta de fato chegou, mas foi a informação do Pedro Santos Sé. Enfim, eu estou passando para vocês, como eu já passei também anteriormente. Sobre essa escalação, o Bahia obviamente vai priorizar na sua defesa uma estatura, né, uns jogadores altos, para justamente a bola aérea, que deve ser o principal trunfo do jogo, tanto na área defensiva quanto na área ofensiva. A presença do Cauã Davi, do Marcos Vitor, do David Duarte, com um zagueiro muito alto, e também do Rezende, ajuda a elevar, né, a estatura do time, e isso deve ser o principal estilo, né, de jogo do Bahia, tanto na área defensiva quanto ofensiva. É bom ter jogadores altos para se defender, porque o Juazeirense também deve utilizar esse benefício, né, porque o campo em si oferece apenas essa condição de jogo, e na parte ofensiva também o Bahia deve usar bastante dos cruzamentos e tal, então ter jogadores altos para escanteios e cobranças ali de faltas é o interessante, então o Rogério Ceni deve optar por isso.
Meio de campo com a pegada, né, um pouco mais de marcação. O Eric, o Iago e o Acevedo são três jogadores bastante físicos, de combate, de 1 contra 1, que vai ser também importante naquele gramado do Adalto Moraes. É muito difícil a gente ver um time trocando passes e combinando o jogo e fazendo aquele estilo, né, meio bonito que a gente está acostumado no Bahia. Vai ser muito difícil disso acontecer. Vai ser uma partida assim como foi contra a equipe do Jequié, uma partida muito pegada, uma partida muito difícil de se jogar, com a bola sempre jogando no alto e com bastante combates ali, né, de 1 contra 1 no meio de campo. Então a presença desses três jogadores, na minha opinião, é mais do que certa. O Rodrigo Nestor não foi mal contra a equipe do Jequié, mas eu acho que o meio de campo com o Iago Felipe pode até ser um pouco mais interessante, a depender ali de como aconteceu o início da partida e tal, onde o Bahia precisa estar mais ligado, onde o Bahia precisa competir mais. Eu acho que pode ser um pouco mais interessante. Aí o Nestor, no decorrer do segundo tempo, com a defesa do Juazeirense mais cansada e tal, ele pode ser mais utilizado, né? Ele pode ser melhor utilizado, na verdade. No ataque é a mesma coisa, o Biel não vai poder jogar, então abre espaço para o Thiago. Eu gostaria de ver o Juan Pablo, mas eu entendo que é um garoto ainda de 16 anos, que talvez o Thiago esteja mais pronto nesse momento para atuar no time do Rogério do que o Juan Pablo, né? Segundo aí a mente do treinador. Então eu entendo a justificativa pelo Thiago, que não fez maus jogos, né? Nada contra o Thiago, tem ido muito bem, principalmente no jogo contra o Jequié, entrou bem também. Então espero que ele possa fazer uma boa partida no lugar do Biel, que já se despediu nas redes sociais, inclusive, do Bahia. Everaldo, que como eu falei para vocês, deve ser mantido no ataque. Na mesma coisa, Eric Puga, um jogador para mim fantástico, né? Segundo o meme, mas o Eric Puga começa muito bem a temporada, né? Sempre indo para cima, com gols e tal. Isso é interessantíssimo de ver, então deve ser titular novamente nessa partida contra a equipe da Juazeirense. Outro jogador que pode ser titular nesse time, como eu já falei do Nestor, né? Que pode entrar inclusive no lugar do Iago Felipe, é o atacante William José, que pode dar lugar não, né? Que pode estrear no lugar do Everaldo, porque é um cara que está treinando normalmente, recuperado já 100% fisicamente, já pode jogar. É muito difícil de acontecer, mas a possibilidade existe. O William José, ele vem treinando normalmente, vem esperando a sua oportunidade. E ela pode acontecer contra a equipe da Juazeirense. Se ele não começar como titular, deve com toda a certeza do mundo ser relacionado. Agora eu acho que seria um desperdício colocar o William José naquele gramado, porque é um gramado que pode tirar um jogador importante como ele para a sequência da temporada, ele pisando em coisa falsa ali, né, um buraco e tal, que pode comprometer e pode gerar uma lesão. Eu sei que o Everaldo também é um jogador importante para a temporada e começa muito bem, mas o William José tem muito mais credencial de ser titular nesse momento durante a temporada do que o Everaldo. Mesmo o Everaldo começando bem, a gente ainda precisa ver o William José. Mas eu acho que seria um pouco arriscado. Vamos ver o que o Ceni vai fazer, mas acho que dificilmente isso vai acontecer. Falando sobre a análise do jogo, não tem muito o que falar taticamente, né? Um jogo de 1 contra 1, um jogo de combate, de muitos duelos físicos, e é um Bahia tentando se impor, e vai ter que se impor na força. Não tem outro jeito para vencer a equipe do Juazeirense lá. Eu assisti o jogo do Vitória, né, contra a equipe do Juazeirense, e o Vitória fez muito isso. O Vitória se impôs na força contra o time da Juazeirense, que não é um time tão brilhante tecnicamente, quanto mais fisicamente falando. É um time que usa, obviamente, do seu campo, seu principal jogo, né? Porque os adversários têm muita dificuldade para jogar lá e eles já estão acostumados àquele gramado, mas o Bahia precisa se impor. Se conseguir competir, se conseguir vencer na força, tem tudo para conseguir trazer um bom resultado de lá, na minha opinião. É o que o Bahia precisa fazer. Competir, duelar e esperar, obviamente, como foi no jogo contra o Jequié. Não se lançar totalmente ao ataque, se resguardar um pouco na defesa também, quando não tiver a bola, para diminuir os espaços do time da Juazeirense, que vai ter muita dificuldade para conseguir infiltrar, e aí o Bahia pode justamente se aproveitar. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei, que é muito importante. Também não se esqueça de se inscrever, que é mais importante ainda. Até o próximo vídeo. Valeu, até amanhã. Tchau.